noite. É uma escolha que vai determinar não só a nossa vida nessa terra, mas também como nós vamos passar a nossa eternidade. Essa noite, eu queria te convidar a meditar comigo num tema que também é uma pergunta para nós: vida ou morte, qual vais aceitar? Domingo passado, o pastor Renan esteve aqui pregando e depois a pastora Cíntia esteve aqui ministrando algo muito importante nas nossas vidas, e eu pude sentir isso. Ontem à noite, até estava contando a experiência do pastor Wesley, antes do culto começar. Não é tempo de brincadeira, irmãos. Nós estamos diante de um evangelho, diante de uma mensagem rica e poderosa, diante de pessoas que estão sedentas em um mundo. Não é tempo de brincadeira, é tempo de seriedade, é tempo de nós nos abrirmos, é tempo de nós estarmos todos os dias buscando ao Senhor e jejuando e levando a sua palavra. Não é tempo de ficarmos mais na mornidão espiritual, é tempo de acordarmos. É tempo de batermos o pé e marcharmos diante, militarmos diante de um mundo que está aí, onde está Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. Não é tempo de cegueira espiritual. Por isso, vida ou morte, qual vais aceitar? Nós vamos ler um texto bíblico, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 6, dos versos 12 até o 19. Vai ser projetado aqui para nós. E eu gostaria que você acompanhasse essa leitura comigo. Aqui nesse texto, é um provérbio do rei Salomão. Um provérbio de sapiência, de sabedoria. Aqui Salomão vai falar sobre o homem mau. Ele vai falar sobre o homem vil e as suas características. Muitas vezes eu ouço falar sobre o vil pecador, sobre a vileza do coração. E quando nós nos deparamos com isso na Bíblia, sobre as características desse homem vil, que ele vai chamar aqui de homem de Belial, nós temos que entender qual é a natureza das suas ações, quais são as naturezas do homem maldoso, do homem pecaminoso. Aqui Salomão vai trazer características desse homem. Aqui Salomão vai nos exortar para largarmos uma vida da vileza, deixarmos a vida do pecado e seguirmos, trilharmos o caminho rumo a Jesus Cristo, que é o nosso alvo. Por isso eu falo, não é tempo de brincadeira. Eu não tinha preparado essa mensagem para essa noite. Eu tinha preparado uma outra mensagem. E ontem à noite, enquanto eu estava ali meditando nela e orando, eu senti dentro da sala onde eu estava ali, como se estivesse aqui vigiando e militando contra a minha vida. O pastor tem pregado aqui e tem feito um estudo bíblico maravilhoso nas últimas quartas-feiras sobre batalhas espirituais. Não é tempo de brincarmos mais, irmãos, é tempo de acordarmos. É tempo de seguirmos militando contra o pecado. Acompanhe comigo esse texto bíblico. Ele vai falar assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e as 7 na sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, sensíveis para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, ó Pai, prontos para ser ministrados por Ti. Fala os nossos corações, ó Deus, fala a Tua igreja, aquilo que o Senhor quer transmitir para nós, ó Pai. Nos desperta, Senhor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para estarmos sensíveis a Ti, ó Pai, todos os dias, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos. Receba, Senhor, a oração da Tua igreja, ó Pai. Receba a oração da Tua igreja.
sobre o vil pecador. Mas de fato, o que é a vileza? A vileza é uma palavra que deriva da vilania. Nós estamos acostumados a assistir um filme e sempre tem um vilão naquele filme. O vilão é aquele que age com maldade contra o mocinho do filme. A vilania, a vileza do coração, está ligada então a tudo aquilo que é maldoso, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é vil, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que corrompe os nossos preceitos morais da sociedade, tudo aquilo que corrompe a palavra de Deus. Isto é vileza do coração. São ações, comportamentos, características pecaminosas de natureza destrutiva. Maldade, egoísmo, mentira, engano, crueldade ou qualquer outra prática que vai nos afastar da presença de Deus. Quando nós olhamos para a história bíblica, a gente consegue ver tantos atos de maldade que foram manifestos através de pessoas que se deixaram ser usadas por Satanás. Muitos atos de pessoas que ainda se regozijaram nessa maldade. Eu posso citar alguns exemplos. O faraó do Egito, um homem que fechou o seu coração diversas vezes para os pedidos de Moisés para libertar o povo de Deus do cativeiro. Um homem que demonstrou em si uma dureza de coração. A rainha Jezabel, uma mulher que foi notória pela sua maldade em Israel, uma mulher que teve desejo a ídolos. O rei Manassés de Judá foi outro também, notório pela sua maldade em Israel. Um homem que tinha desejo por ídolos e sacrificou seus próprios filhos por conta de deuses pagãos. Tantos outros, Judas Iscariotes, um homem, um discípulo que esteve como mestre, acompanhou, esteve ao lado de Jesus e traiu Jesus por dinheiro. Um homem que mostrou em si a vileza no coração. Absalão, filho de Davi, um homem que tramou contra o próprio pai em busca de poder, de status. Não poderia deixar de falar de talvez do próprio diabo. Em João 8 e Apocalipse 12, o diabo é descrito como o pai da mentira, o acusador, o enganador, a própria personificação da maldade no mundo. Quando nós olhamos para o nosso mundo, nos dias atuais, nós olhamos tantos atos de vileza, tantos atos de maldade, quantos genocídios, quantas crises humanitárias, quantas crises sem tratamento, quantas pessoas no governo que surrupiam o dinheiro que é para o povo, pessoas passando fome em filas de hospitais morrendo, sem condições de sobreviver nesse país, e outros que não olham para o seu semelhante passando dificuldade e querem apenas dinheiro para alimentar a sua luxúria, para aumentar o seu poder, o seu status. Quantos pais de família, trabalhadores, saem de casa às 5 horas da manhã para pegar um ônibus, são assaltados, tomam um tiro e morrem. Esses dias, lá no terminal de Campo Grande, eu fiquei assim, gente, que coisa incrível, de outro mundo parece. Um senhor, coitado, pedreiro, caminhando ali com sua bicicleta, indo trabalhar. 2 jovens, menores de idade, foram assaltar ele para arrumar uma bicicleta velha. Deram um tiro no rosto dele. E graças a Deus esse homem não morreu. Mas quantos pais de família vão pegar um ônibus aí e morrem por causa de um celular velho? E são menores de idade, não podemos falar que é um crime, é uma analogia a um crime. Leis que só olham o lado da bandidagem. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo onde há tráfico de drogas, onde há exploração infantil, onde há exploração sexual. Hoje é um dia considerado como quarta-feira de cinzas, depois do carnaval. Uma festa pagã, uma festa mundana, uma festa onde nós vemos milhares e milhares de jovens e pessoas perdidos. Quando nós olhamos tantas coisas que aconteceram, quantas mortes tiveram. Ontem eu estava vendo pela manhã um balanço do carnaval, as mortes das escravas
registradas as mortes por brigas, os assassinatos, os estupros. Gente, que mundo doido é esse que a gente vive? É esse o mundo que nós vivemos. Mas aqui vivemos. Então precisamos militar contra esse mundo. Precisamos ser fortes. Precisamos ser uma igreja ativa. Não é tempo mais de mornidão espiritual. Não é tempo de brincadeira. Cristo voltará. Cristo está às portas. E quando chegar naquele grande dia, o que nós vamos mostrar? Senhor, mas no seu nome eu fiz tanta coisa. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. É o mundo em que nós vivemos, é o mundo em que nós precisamos militar. Imagina que a sua vida cristã é como se você olhasse através de uma janela. Lá fora está toda a beleza da santidade e da vontade de Deus na sua vida. E você está enxergando. Mas a vileza, a maldade, o pecado são como se fosse uma sujeira que começa a manchar aquela lente ali do vidro da janela e começa a cauterizar a sua mente. Você vai pecando tanto que aquilo começa a cauterizar a sua mente, vai ficando normal e aquela sujeira vai se acumulando. Em determinado momento você não consegue enxergar mais a beleza da vontade de Deus que está lá fora para você, através daquela janela. Essa é a nossa vida cristã. Por isso, essa noite eu tenho duas perguntas para você. A primeira, só você pode responder. De você para você. E a segunda, nós vamos buscar responder juntos. A primeira pergunta é: você tem olhado para a sua vida, para o seu interior, identificado possíveis pontos de vileza no seu coração, de maldade, de pecado, que estão te fazendo trilhar por um caminho tortuoso? Ah, Paulo, mas eu sou crente, eu sou membro da igreja. Quantos membros e pessoas que nós já tivemos nas igrejas estão no mundo hoje? É necessário que nós façamos uma autoanálise. Identifique os pontos de vileza que tem no seu coração e que podem estar te guiando. E a segunda pergunta é: como que nós, pela obediência a Deus, podemos eliminar essa vileza das nossas vidas e dos nossos corações e brilhar um caminho que vai levar à vida eterna com Cristo? A proposta aqui é clara, meus irmãos. Há duas escolhas, há uma escolha e duas opções: vida ou morte. Uma vida eterna com Cristo ou a eterna separação de Deus. É imperativo que nesse momento nós escolhamos. É imperativo que nesse momento nós tenhamos nos nossos corações abertos o que nós queremos: a vida em Cristo ou a separação eterna de Deus. É a escolha que nós fazemos hoje que vai determinar a nossa eternidade. É a urgência, é pressa, é a agilidade de deixar o pecado. A vileza do coração vai levar o homem a agir de modo pecaminoso. Olha comigo os versos 12 e 13, por favor. Aqui nós vamos ver o comportamento do homem de Belial. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. São 5 características desse homem de Belial. Quando Salomão fala aqui de homem de Belial, não é uma pessoa. Quando você vê na Bíblia a palavra homem de Belial ou filho de Belial, está descrevendo uma pessoa que tem uma atitude má, uma atitude perversa, uma atitude maligna. Isso que é o homem de Belial. É a mesma coisa que, por exemplo, o representante do Serasa fosse ali na televisão e estivesse falando: olha, os devedores no Brasil. Ele não está falando do Paulo, da Márcia, do Vitor. Não, ele está falando de um grupo de pessoas que possuem dívidas. Ele está caracterizando essas pessoas. Do mesmo modo, quando você lê na Bíblia homem de Belial ou filho de Belial, ele está falando de uma característica dessa pessoa, que ela é uma pessoa má, que ela é uma pessoa vil. Lá em 2 Coríntios você também vai ver Paulo falando sobre os filhos de Belial, que eram homens e mulheres que estavam ali praticando a maldade naquele local. Pois bem, o homem de Belial, a primeira característica, ele é vil, ou seja, uma pessoa má, uma pessoa que habita perversidade na boca, uma
pessoa que maquina o mal em todo momento. Provérbios 24:8 vai nos advertir: quem planeja fazer o mal será conhecido como homem de más intenções. Contudo, Efésios 4:31 e 32, Paulo vai nos trazer a solução para a beleza. A primeira delas é: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Como que nós podemos nos libertar da maldade? Perdoando uns aos outros, sendo bondosos, andando com Cristo. Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos nos perdoar. Esse é o primeiro ponto. A segunda característica desse homem de Belial: ele anda com perversidade na boca. Quando eu ouço isso, a primeira coisa que vem na mente da gente é uma pessoa que xinga, uma pessoa que fala palavrões. Não, é muito mais do que isso. Andar com a perversidade na boca é aquela pessoa que o falar dela está cheio de maldade, cheio de más intenções. Você já esteve perto de gente assim, que fala mal do outro, que quer diminuir o outro com as suas palavras? Pessoas que estão sempre trazendo mentiras a respeito do seu próximo. Isso que é andar com perversidade da boca. Provérbios 18:21 fala: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. A sua língua tem trazido vida ou morte sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida do seu colega de emprego, do seu colega de faculdade, de estudo. Quantas vezes ir na igreja também não é diferente, não se engane. Às vezes você está conversando em 2 e 3 aqui, vendo: nossa, mas você viu fulano, a vida dele isso, a vida dele aquilo. Coisas que nem sempre são verdades, na sua grande maioria das vezes. Cuidado com o que você fala, porque a sua língua pode trazer vida ou morte. Provérbios 4:24 nos fala: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Terceira característica, rapidamente aqui: o homem de Belial acena com os olhos. Está indicando aqui aquela pessoa que não precisa falar nada, você vê no olhar dele que ele está planejando mal. Está indicando aqui aquele tipo de gente que está enganando, traz o sentido de olhar conspirador. Provérbios 16:30 fala: quem pisca com os olhos planeja o mal, quem franze os lábios já o vai praticar. Mas contudo, Provérbios 16, 25 e 26 vai falar: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Quem é o nosso alvo? Cristo. Mantenha os seus olhos em Cristo. E veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros. Quarta característica: o homem de Belial arranha com os pés. Você já viu em desenho animado um touro bravo? Quando ele vai atacar, que ele está furioso, ele fica fazendo assim com o pé. Isso que é uma atitude, isso que é arranhar com o pé, é aquela atitude furiosa, aquela atitude violenta, aquela pessoa que está do seu lado e quer brigar no trânsito, quer bater, não se preocupa se o outro vai morrer, se o outro vai apanhar, se o outro vai se machucar. Eu lembro muito bem quando eu comecei a andar de moto alguns anos atrás, e a gente, quando é novo, não tem muita maturidade, o cara me fechou no meio da BR, e aquela discussão acalorada e andando, ele jogou o carro para cima de mim, me derrubou no meio da BR, não se preocupou se eu ia cair, se eu ia morrer, se o carro ia passar por cima de mim. É desse tipo de gente que tudo quer resolver no braço, na força. Gente, não é assim que se resolve as coisas. Provérbios 16:29 também nos adverte: um homem violento seduz o seu próximo e faz desviar por um caminho que não é bom. Cuidado com esse tipo de gente, cuidado com quem você anda. Cuidado se você está perto de pessoas que querem resolver tudo no braço, porque ele vai te carregar junto. Provérbios 4:27 vai nos advertir: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade, foge desse tipo de gente. Por fim, a quinta característica desse homem de Belial: ele faz sinais com os dedos. É aquele tipo de gesto obscuro, só que o outro entende, está indicando aqui enganação. Muitas vezes você já deve ter andado nas ruas, talvez ali de Campo Grande, uma cigana pegou na sua mão para ler a sua mão. É esse tipo de gesto que eu falo aqui.
de enganação, de fazer sinais com os dedos. Jeremias 29:8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que estão no meio de vocês. Não lhes dê atenção nem aos sonhos que eles têm. Isaías 44:5. Eu desfaço os sinais dos adivinhos e faço os loucos retrocederem. Desfaço os planos dos sábios e faço a sabedoria deles parecer loucura. Diante disso tudo que nós falamos e vimos agora, sobre essas características do homem de Belial, de onde vem tudo isso? De onde que vem todas essas atitudes? De onde que saem essas ações? Por que que ele age assim? Qual que é o seu direcionador? Qual que é a sua régua de medida? O verso 14 vai nos dar a resposta. Olha o verso 14, por favor. No seu coração. No seu coração, perversidade. Todo o tempo maquina mal. Anda semeando contendas. A raiz do problema aqui, o coração da pessoa, viu? A vileza do coração vai levar o homem por caminhos tortuosos. Do mesmo jeito que uma árvore tira a sua seiva, os seus nutrientes da raiz, nós vamos tirar as nossas ações dos nossos corações. Pessoas que têm inclinação para o mal e para a perversidade, pessoas que estão constantemente planejando e executando o mal, é esse tipo de gente que tem tirado as suas ações dos corações. Tudo isso provém do coração. Jeremias 17:9 vai nos falar que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sabe, muitas vezes nós temos essa coisa de seguir o nosso coração. Isso é lindo, é belo, é muito filosófico, mas não. Você tem que estar atento ao que o Espírito Santo diz a você. Não siga o seu coração porque ele é corrupto, ele se inclina para o mal. Nós não conhecemos o nosso coração está inclinado para a carne. Mateus 15:18-19 vai falar: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Cuidado com o seu coração, cuidado para onde o seu coração está te levando. É tempo de você dizer, é tempo de você decidir vida ou morte, qual vais aceitar. Não é tempo mais de brincadeira, não é tempo de seguir o coração e seguir andando tudo bonitinho, maravilhoso. Há um Satanás ali na rua que quer te matar, quer te destruir, quer destruir a sua família, o seu casamento, ele quer destruir os seus filhos. Gente, é hora de acordar. Não é tempo mais de brincadeira. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O foco e o objetivo vão sempre nortear o caminho a ser trilhado. Vou falar de novo. O foco e o objetivo vão sempre trilhar o caminho que você vai andar. Então cuidado para onde você está indo. Cuidado para onde o seu coração está te levando. Mateus 6:21 vai falar: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o verso também é verdadeiro. Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O seu coração está onde? Nas coisas do mundo? Ali estará o seu tesouro. Ou o seu coração está nas coisas dos céus, nas coisas celestiais, porque lá também estará o seu coração. Aleluia. O seu coração está te levando para um caminho de pecado? Se sim, cuidado, porque a destruição vai vir repentinamente. E pior, sem que haja cura, sem remédio, para agravar mais ainda a situação. Olha o verso 15 comigo. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. A consequência desse comportamento da vileza é clara: a destruição repentina do homem. Salomão vai mostrar aqui que o homem que insistia em andar por esse caminho, o resultado é um só. É aquilo que a Bíblia chama de Sheol, que é a própria sepultura. O pecado nos leva para a morte física e espiritual, que é pior ainda. Em Cristo,
o renunciará naquele grande dia. Mateus 7,23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu não quero, naquele grande dia, ouvir isso de Cristo. E eu tenho certeza que você também não. Por isso, cuida do teu coração. Uma vida de pecado, de maldade, de vileza vai levar o homem para a destruição. Gênesis 18:19, você vai ver a destruição de Sodoma e Gomorra por causa da lascívia daquela gente, por causa da maldade daquela gente. Antes de sair de casa, eu e Viviane estávamos conversando e ela falou assim: amor, eu fico lembrando daquela época de Noé. Deus destruiu o mundo por causa da maldade, por causa do pecado. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado, que foi naquela época. Olha como que está o mundo hoje. Eu falei: Viviane, nós estamos aqui hoje por conta da misericórdia de Cristo. Só por conta da misericórdia dele. Porque esse mundo não tem mais jeito, porque ali já é o maligno. A nossa morada não é aqui, a nossa cidadania é do céu. Atos 5, você vai ver também Ananias e Safira morrendo por causa do pecado, porque enganaram os apóstolos. Naquela época, na igreja primitiva, as pessoas elas vendiam seus bens, compartilhavam e todos tinham a mesma quantidade, ninguém passava necessidades. Ananias e Safira vão lá, vendem um terreno, pega parte do dinheiro, bota no bolso e vão tentar enganar Pedro, e por conta desse pecado eles são mortos. Cuidado com o pecado, porque ele só nos leva para a morte. 1 Coríntios 15:56. Isso aqui é muito importante. 1 Coríntios 15:56, a parte A vai falar que o aguilhão da morte é o pecado. Romanos 6:23 vai falar que o salário do pecado é a... Ezequiel 18:20 vai falar que a alma que pecar, essa morrerá. Pecado e morte estão diretamente ligados. Não tem pecado sem morte. Os dois estão diretamente ligados. Então é necessário quebrar esse ciclo, tirando da jogada ou o pecado ou a morte. A morte nenhum de nós consegue vencer. Só teve um que venceu a morte, que foi Cristo Jesus. Cristo ele veio para contrapor esse cenário. Se a morte e o pecado estão ligados e nós vamos tirar um dos dois, só tem um que pode tirar a morte, que é Jesus Cristo. E tem um complemento aqui nesses dois versos, onde dizia que o aguilhão da morte é o pecado. O versículo seguinte vai dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde dizia que o salário do pecado é a morte, a parte B vai falar que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Deus, meus irmãos. Cristo ele traz vida e vida em abundância. Não há necessidade de seguirmos por um caminho de pecado se há um Cristo nos esperando, se há um Cristo que traz vida, há um Cristo redentor sobre as nossas vidas, meus irmãos. Cristo fez e faz a sua parte por amor. Ele se entregou por uma morte de cruz para que tivéssemos vida e vida em abundância. Eu estou quase finalizando, mas eu quero ler com você João 3:16-21. João 3,16 você bem conhece, mas antes de citar João 3,16, nós vamos ver ali uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um homem muito de status social muito grande, era um rabi naquela época entre os judeus, era um homem de destaque, membro do Sinédrio, e ele chega e vai ter com Jesus de noite, bem escondidinho, para que ninguém pudesse vê-lo, talvez por vergonha, ou por medo, ou talvez até por orgulho, e ele chega lá tecendo elogios para Jesus e fala: mestre, eu sei que tu és enviado da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes, e ninguém fala o que tu falas, se não for enviado da parte de Deus. Talvez Nicodemos quisesse até receber esses elogios de volta, e Jesus dá um corte rápido, uma tramontinada nele, e fala assim: ei, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos, um homem muito inteligente, mas fica sem entender: Senhor, como que posso eu, sendo velho, já tinha mais de 60 naquela época, como posso eu, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus falou: Nicodemos, você é mestre de Israel e não está entendendo que
Sabe o vento? Sabe o vento? Vento, você vai, vento. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabe de onde vens nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe, Nicodemos, aquele que é nascido da carne é da carne, mas aquele que é nascido do Espírito é do Espírito. Amém. Assim como Moisés, lá no Êxodo, lá no deserto, levantou a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí entra João 3,16, ele falando, sabe por quê, Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Cristo venceu a morte e ressuscitou. E a nós compete algo nesse processo? Sim. Respondendo à nossa pergunta inicial, como que nós podemos, pela obediência a Deus, abandonar a vileza das nossas vidas e dos nossos corações? A resposta é confessando nossos pecados e abandonando eles. Amém. A parte que nos compete para quebrar esse processo é eliminar o pecado das nossas vidas. E em 1 João 1,9 vai falar que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João 8, 10 e 11 vai falar, você vai ver a conversa ali entre Jesus e uma mulher adúltera, e aquela mulher ia ser apedrejada, e Jesus chega para ela e fala assim, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não a condeno, disse Jesus. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Se a vileza te leva por um caminho tortuoso, a obediência e a retidão vão nos levar por outro caminho, que é o caminho da vida eterna. Amém. Nós devemos seguir a Cristo. Ele é tão maravilhoso e tão misericordioso que Ele dispensa a sua graça sobre as nossas vidas. A graça nos leva para o céu. Essa semana eu ouvi 2 vezes a seguinte frase, em momentos diferentes, que a graça nos dá aquilo que nós não merecemos, mas a misericórdia de Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Cristo morreu numa cruz para que você e eu tivéssemos vida e vida em abundância. Amém. Era para eu e você estarmos pregados lá. As marcas era para ser na sua e na minha mão. Mas Cristo se fez pecado, veio a essa terra, morreu numa cruz, se permitiu ter uma coroa de espinhos massacrando o seu crânio, permitiu que o seu corpo fosse dilacerado por uma lança, permitiu tomar vinagre, permitiu ser açoitado com um laço ali de pontas de ossos que dilaceravam sua carne, para que você e eu pudéssemos estar aqui sentados hoje ouvindo a sua palavra. Eu não quero ser aqui aquela pessoa, aquele pregador que te assusta e te leva por um momento de comoção. Não é isso, não é isso. Tenha sensibilidade ao Espírito Santo. Deus está nos perguntando essa noite, vida ou morte, qual nós vamos aceitar? Porque Ele já está retornando. É o tempo de nós nos erguermos como igreja do Senhor, como a sua noiva esperada. Nós cantamos aqui no início, Yeshua vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada e estou aqui te esperando. De fato, você tem sido noiva de Cristo. De fato, você tem esperado o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é tempo mais de brincadeira, meus irmãos. Esse ano nós estamos sob um decreto de multiplicação sobre a vida desta igreja. Não é crescimento físico, é muito mais do que isso. É o crescimento espiritual, é o momento de nós sairmos para a rua, é o momento de nós sermos uma igreja militante.
militante. É o momento de nós fazermos a diferença em Cariacica Sede. É o momento de as pessoas olharem para nós e ver que em nós há um Cristo que opera. Aleluias. É muito mais do que simplesmente ter uma igreja bonita, com ar-condicionado, com cadeiras e tudo muito bonito, um louvor maravilhoso. É muito mais do que isso, meus irmãos. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é isso aqui, as quatro paredes. A igreja somos nós devemos, como igreja militante, falar da salvação que há em Cristo Jesus. Saímos aqui com a palavra de Deus todos os dias. Você tem ouvido? E perguntar para as pessoas: você tem ouvido o Espírito Santo? Porque ele tem te feito uma pergunta: vida ou morte? Ele está te dando duas opções. Qual você vai aceitar? É tempo de nós pregarmos a palavra de Deus, meus irmãos. Não é tempo de brincadeira mais. Quero concluir aqui, dentro de Efésios 2, 8 e 9. Porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Romanos 5, 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa noite nós precisamos responder uma pergunta: vida ou morte, qual vais aceitar? Não é tempo mais de brincadeira. Eu tenho falado isso no decorrer dessa mensagem. Eu já falei isso umas 4 ou 5 vezes. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo de brincadeira, não é. É tempo de acordarmos, entendermos que há uma guerra espiritual. O pastor tem pregado isso toda quarta-feira. Há uma guerra espiritual sobre as nossas vidas. Há um Satanás ali fora na porta que está tentando acabar com a vida da sua família. Está tentando levar o seu filho para as drogas. Está tentando te levar por um caminho de perdição. Meus irmãos, por falta de pregadores hoje, que preguem a exposição da palavra, que preguem que há um inferno e ele é real, assim como há um céu que também é real, nós vemos igrejas perecendo. É necessário vos é nascer de novo. Essa é a mensagem central de toda a Bíblia, de todo o Evangelho de Jesus Cristo. Necessário vos é nascer de novo. Quando Cristo fala com Nicodemos ali, sabe o vento, Nicodemos, ele sopra onde quer. Você não sabe de onde que ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está te chamando para ser como o vento. Ninguém aqui empreende o vento. Você empreende o vento? Você não aí talvez na sua barriga, mas fora isso ninguém empreende o vento. O vento sopra onde quer. O vento é livre. Cristo está nos chamando essa noite para sermos livres no Espírito Santo. Aleluia. É tempo de nascer de novo na água e no Espírito. É tempo de nos entregarmos. É tempo de voltarmos ao primeiro amor, à primeira paixão em Cristo. Essa semana, acho que domingo, eu falava isso para o pastor. Eu falava assim: pastor, esses dias eu tenho sido incomodado pelo Senhor Deus sobre relembrar, sobre trazer à memória aquele primeiro amor, sabe? Quando você se converte, que você quer falar de Cristo para todo mundo. Sabe, quando você se converte, é tudo maravilhoso e você quer vir para a igreja toda hora, a igreja nem está aberta e você já está ali na porta. Temos que trazer na memória esse tempo. Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida, vai trabalhando, vai estudando, vem ao culto na quarta-feira, vem ao culto no domingo, e a nossa vida vai assim, sendo vivida. E aquilo vai nos deixando assim, apenas na monotonia. Só que a nossa vida é muito mais do que isso. A Bíblia fala que se nós apenas vivermos essa vida como se Cristo não estivesse aqui, como se Cristo não fosse voltar, nós somos os piores dos miseráveis. É tempo de trazer à memória aquilo que Cristo tem feito na sua vida. É tempo de nascer de novo. Fica de pé.